Bom dia, louvado e agradecido, meus irmãos, meus ouvintes, companheiros de estudos. Seja o nome do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a graça poderosa, renovadora, santificadora do nosso Deus Todo-Poderoso seja com vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos estudar o Salmo 51. E aqui, nesses salmos, nós vamos ver Davi, eu vou fazer o resumo, como sempre, Davi confessando o seu pecado a Deus, pedindo perdão e misericórdia a Deus. O verso 1, eu vou ler até o verso 4. Nós vemos Davi falando assim, capítulo dos Salmos 51, versículo 1, 2, 3 e o 4. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Verso 5 também, vamos ler. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Amados, nós vemos aqui a confissão de Davi. Davi, ele apela a Deus. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele reconhece o seu pecado diante de Deus. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões. E nós vemos a purificação de Davi. Davi pede a Deus que faça 3 coisas para ele: que Deus remova o seu pecado, que Deus restaure a sua alegria, que Deus renove o seu espírito. Davi quer um coração limpo e um espírito reto. Ele diz isso, amado, sabe aonde? No versículo 10, que eu vou ler para vocês. Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. No verso 11, ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. No 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amados, a preocupação de Davi é grande. No verso 11 e 12, ele implora que o Espírito Santo não seja retirado dele e que Deus o torne disposto a obedecer-lhes. Davi, ele fala dos compromissos dele em relação a Deus. Ele diz assim: se Deus responder a ele, ele promete fazer 3 coisas: ensinar os caminhos de Deus aos pecadores, cantar acerca do perdão, cantar e contar acerca do perdão de Deus e louvar a Deus. E é em Deus que Davi coloca a sua confiança. Ele sabe que Deus pode perdoar pecados. Ele fala assim. E ele sabe também que Deus pode fortificar a cidade. Do verso 16 e 17, Davi reconhece que Deus quer espírito quebrantado e coração penitente. E Davi sabe que Deus pode fortalecer e fortificar a cidade. Davi clama para que o Senhor reconstrua os muros da cidade de modo que sacrifícios aceitáveis possam ser oferecidos a Deus. Amados, é muito lindo esse salmo. E Davi, ele diz assim, olha, no verso 15, ele diz: o Senhor, ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão
eu os traria. E ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Olha a promessa de Deus para a igreja, irmãos, porque Sião aqui fala da igreja. Ele diz assim, por tua vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Amados, este Salmo 51. Davi está clamando pela misericórdia e pelo perdão de Deus, porque Davi estava sendo tratado, sabe, acerca do seu pecado, lá com Batseba, né? O assassinato do marido dela. Nós conhecemos a história, quando Davi pecou. Então, eu quero falar para vocês que o salmista aqui no versículo 6, que eu vou ler também para vocês, ele diz assim, olha, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Amados, é muito claro aqui. Quando o salmista declara e transmite uma mensagem poderosa aqui para você e para mim. Ele diz com a sua boca, com as suas palavras, que Deus deseja a verdade no íntimo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós precisamos, se quisermos receber a bênção de Deus, nós precisamos ser sinceros com Ele, com Deus, acerca das nossas vidas, dos nossos pecados e de nós mesmos. E então eu quero incentivar a você nesta manhã a ler esse salmo, desfrutar desta palavra e incentivá-lo a não permitir que o pecado crie raízes em você e em mim. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Davi, ele confessa que ele já foi concebido em pecado, quando a mãe dele o concebeu no ventre dela. Queridos, nós já nascemos pecadores. A Bíblia já nos fala isso. Então, todos nós pecamos. Então, quando fazemos isso, nós precisamos, amados, ser rápidos em nos arrepender. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus. Se você entender esse salmo, você vai ver que depois que Davi cometeu adultério com Batseba, né, com a esposa do soldado que ele mandou lá à frente da batalha para ser morto, porque ele pecou com Batseba, ele queria ficar com a esposa de Urias, né, que estava à frente lá da guerra. Então, Davi confessa que ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus. E é uma mensagem que esse Salmo 51 transmite para você e para mim, uma mensagem poderosa. O próprio Davi declara no versículo 6, não deixe de ler esse salmo, que Deus deseja que sejamos verdadeiros e sinceros no nosso íntimo com Deus. Sabe o que significa o que eu já lhe disse? Que se eu e você quisermos receber as bênçãos de Deus, nós precisamos ser íntimos com Deus, sinceros com Deus, em confessar os nossos pecados. Então, eu te incentivo nessa manhã a permitir que o pecado não crie raízes em vocês, em mim, em nós. Quando nós pecarmos, sejamos rápidos em confessar os pecados e nos arrependermos, amém? Lembre-se do que eu falei ontem, nós temos um advogado. Pensa que você tem um advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele é aquele que nos justifica diante do Pai. Confesse. Não demore em se arrepender e em confessar. Amém? Assim como Davi fez aqui nesses salmos. Nós podemos ler cada versículo desse salmo. Esse salmo tem 19 versículos. E no versículo 19, amados, finalizando, ele fala assim, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas
e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nós vamos apresentar a Deus as nossas ofertas no altar, com o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Amém? Fique com esse salmo, em nome de Jesus. Deus abençoe.